Próxima questão, vamos lá. Em um bate-papo na internet, 5 estudantes de química decidiram não revelar seus nomes, mas apenas as 2 primeiras letras, por meio de símbolo de elementos químicos. Nas mensagens, descreveram algumas características desses elementos. Primeira, é produzido a partir da bauxita, por um processo que consome muita energia. Entretanto, parte do que é produzido após a utilização é reciclado. Vestibulando, produção de alumínio. Esse primeiro estudante, já que ele foi identificado através de um elemento químico, as 2 primeiras letras, Al, alumínio. Por que eu sei que é alumínio? Vem da bauxita, tá certo? O alumínio pega um minério, alumínio com oxigênio junto, ele coloca numa cuba com água, passa uma corrente elétrica enorme, gasto de energia enorme, consegue através da eletrólise, lembre-se, o processo de obtenção do alumínio é eletrólise, através de uma cuba eletrolítica com a água, esse minério do alumínio, que o alumínio não é encontrado puro. Eu não encontro Al na rua, eu encontro ferro só. Eu encontro ouro puro, AU. Mas eu encontro alumínio puro, não. O alumínio ele está formando um óxido, está lá com oxigênio, Al2O3, por exemplo. Então o que é que acontece? Eu tenho que colocar esse elemento, fazer uma corrente elétrica passar. Por que a corrente elétrica passar dentro desse minério, desse óxido de alumínio dissolvido na água? Para separar o alumínio do oxigênio. E através da eletrólise eu obtenho o alumínio. Gente, o alumínio gasta muito energia para ser obtido. É por isso que aquela latinha de alumínio tem um valor muito importante e sai todo mundo tentando ali pegar ela para reciclar. Porque gasta tanta energia no alumínio que é mais fácil pegar, mesmo pagando um pouquinho a um a outro, juntando no lixão, fazendo a coleta seletiva. Aliás, todo mundo tem que fazer isso em casa. Com essa coleta seletiva, ele pega o alumínio e recicla. Economiza muito energia. Então, lembre-se, o alumínio, eu gasto muita energia. Lembra do apagão? Está próximo de ocorrer outro apagão aí. O Brasil tem muita energia aí para ser gerada através de hidrelétrica. Nós só exploramos 30% dos nossos recursos hidrelétricos, tá certo? Para gerar energia para a nossa cidade. Então, como os governos não têm uma política voltada para isso, estamos para ter outro apagão aí. Então, o que é que acontece? Lembra-se lá no apagão? As indústrias foram as primeiras a economizar energia, a cortar energia, porque elas consomem muito. E na utilização do alumínio, mais ainda. Então, ó, para cá, na telinha, por favor. É produzida a partir da bauxita, por um processo que consome muita energia elétrica. Entretanto, parte do que é produzido após a utilização é reciclado. Vestibulando, para cá. Se cair isso no vestibular, eu sei que trata-se do alumínio. Segundo, é o principal constituinte do aço. Reage com água e oxigênio, formando um óxido hidratado. Quem seria esse? Terceiro, é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, na forma de óxido. Está presente na areia. É empregado em componentes de computadores. Quem seria empregado em componentes de computadores? Uma dica, né? Mas vamos para frente para descobrir os 5. Lembre-se do silício, mas vamos embora. Reage com água. Reage com água, desprendendo o hidrogênio. Combina-se com cloro, formando o principal constituinte do sal de cozinha. Quem é que se combina com cloro no nosso sal de cozinha que a gente coloca na nossa alimentação? Quais são os 2 compostos que tem lá? Você já viu dizer que encontraram sódio à vontade? Não, o sódio ele é muito reativo, ele é da família 1A, quer perder 1. Então ele sempre se encontra na natureza combinado. Está aí o NaCl, que é o sal de cozinha, porque o Na se junta com o cloro, são bastante reativos, por isso que não encontramos ele separado. E o último, na forma de cátio, compõe o mármore e a cal. O nome dos estudantes, na ordem que está apresentada, pode ser. Então vamos para a nossa resposta aí, ganhando tempo, tá certo? Então, primeira. Seu principal minério é bauxita, sua reciclagem é fácil e importante, econômica e ecologicamente. Quem é o elemento? Alumínio. Então, pelas opções lá, podia ser Al, podia ser Alberto. Segundo, o aço é formado principalmente de
Ferro, tá certo? O aço, ferro com carbono, ok? Reage com o ar úmido formando a ferrugem. Então, ó, tem lá o ferro, reage com o óxido de ferro, reage com a água formando aqui a ferrugem, tá certo? Então, o segundo elemento seria ferro, Fernando. O terceiro, constitui um quarto em massa aproximadamente da costra terrestre. Lembre-se, pessoal, até naqueles filmes, pega lá a areia, esquenta, se transforma em vidro. Então ali é o silício. É o principal componente dos chips de computadores. Então silício aqui, né? Fechava bem silício. Reage rapidamente com a água, liberando hidrogênio. O principal componente do sal de cozinha, então, que se combina com cloro. Quem é o outro sal, o componente que se combina com cloro? O Na. Então, o sódio é representado por Na, então o nome poderia ser NaI. Cálcio, o principal componente do mármore, CaCO3, que são os corais de Recife também, formato CaCO3, e do cal. O cal é o óxido de cálcio, ok? Vestibulando óxido de cálcio. Beleza? Então, essa era uma da possibilidade. Então, era essa as nossas opções. Ok?